Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor sejam derramadas sobre nós. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, do verso 24 a 30, a parábola do joio no campo. Mateus capítulo 13, do verso 24 a 30. Mateus capítulo 13, do verso 24 a 30, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Ó Deus Santo, graças te rendemos pela palavra do Senhor. Graças te rendemos pelo privilégio que temos de livremente podermos abrir a sua palavra e ouvirmos, ó Deus, a explanação do Evangelho, da tua salvação para nós, o teu povo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio dela, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, quebrante, Senhor, os nossos corações, nos guie, Senhor, a toda verdade, a obediência da palavra do Senhor, ó Pai. Seja com o teu povo, a tua igreja, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942, a Alemanha nazista resolveu enviar infiltrados para os Estados Unidos 8 agentes, muito bem treinados pela Agência de Serviço Secreto da Alemanha. Esses 8 agentes foram tão bem treinados que poderiam ser confundidos com americanos. Falavam bem inglês, até conseguiram, alguns deles, a cidadania ou a nacionalidade americana. Eles chegaram em 2 submarinos que foram colocados em pontos estratégicos. Um na cidade de Nova York, na praia de Long Island, e outro na costa da Flórida. 4 pessoas em um grupo, em um lado, 4 do outro. Eles tinham a função de infiltrar na sociedade, vivendo como americanos, até que eles conhecessem bem os lugares mais estratégicos que poderiam fortalecer os Estados Unidos para a guerra. E o objetivo era, depois de infiltrados e descobrir os lugares mais estratégicos, destruir indústrias, destruir usinas hidrelétricas, destruir coisas que pudessem favorecer os Estados Unidos na vitória na guerra, ou vencer a guerra. Esses agentes, treinados pelo serviço secreto alemão para sabotar os esforços americanos na guerra, eles tinham um objetivo muito bem estabelecido: destruir a força do exército, a força americana. Eles pareciam americanos, eles tinham documentos americanos, eles falavam inglês como americanos, eles tinham dinheiro americano, mas eles não eram americanos. Eles eram inimigos, infiltrados, com o objetivo de enfraquecer o país. E este é um bom exemplo, bem atual, mais atual, para exemplificar o perigo do joio no meio do trigo, numa plantação de trigos.
O joio pode levar o agricultor, especialmente um agricultor desavisado, a destruir toda uma plantação por causa da infiltração de ervas daninhas do seu campo. Essa parábola, ela tem uma característica especial. O Senhor Jesus conta ela dentro do contexto em que ele conta outras parábolas do reino, a respeito do reino de Deus, mas essa, juntamente com outra, são as únicas duas parábolas em que Jesus separa os seus discípulos para explicar o sentido delas separadamente. Então vejamos algumas semelhanças aqui entre essas duas parábolas. Ela é semelhante à parábola do semeador, que é contada logo no início do capítulo 13. Jesus logo depois separa os seus discípulos e explica o sentido para eles. A parábola é contada para a multidão, mas o seu sentido é dado somente para os discípulos. A explicação detalhada é para os discípulos do Senhor Jesus. Após ambas as parábolas, essas duas parábolas, mostram como o reino de Deus se expande no mundo. Ambas também mostram dificuldades que o reino de Deus enfrenta na sua expansão. Na primeira, os corações duros, indiferentes, os corações ambiciosos, os corações que eram ali representados por solos não preparados para a boa semente, representam uma oposição ao Evangelho, enquanto o último solo, que é o coração quebrantado, o solo bem preparado, representa o coração dos crentes que foram preparados pelo Senhor para receber o Evangelho da salvação. Na segunda parábola, os incrédulos, aqui representados na figura do joio, são a oposição à igreja e claramente são infiltrados do inimigo, filhos do inimigo, para enfraquecer a vida do povo de Deus ou enfraquecer a igreja. Mas a pergunta que ressalta nessas duas parábolas é: por que uma explicação particular para os discípulos? Por que uma pregação pregada em público, dada em público, mas a sua explanação, a sua explicação é dada para os discípulos em particular? Nós precisamos responder isso perguntando por que Jesus falava por parábolas à multidão. Porque Jesus falava por parábolas, ele mesmo explica nesse mesmo capítulo. A compreensão espiritual é dada por Deus somente aos que pertencem ao reino. E Jesus mesmo disse isso em Mateus 13, do verso 10 ao verso 13. Se você acompanhar comigo, ele diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido isso, pois ao que tem lhes será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E aí Jesus mostra que estava se cumprindo nos incrédulos a profecia de Isaías, que Isaías ia pregar, que a pregação seria dada, mas não seria compreendida. Bem, essa então é uma parábola em que Jesus faz isso. Jesus conta a parábola em figura e talvez os ouvintes pensassem: Jesus está dando aula de agricultura, contando historinhas sobre agricultura. Uma historinha de um agricultor que plantou uma roça de trigo e que veio um inimigo à noite e semeou erva daninha. É só isso, só uma história. E aí Jesus chama os discípulos e diz a eles: não é só uma história. Eu estou ensinando vocês a respeito de verdades espirituais que precisam ser compreendidas por vocês. Aqui está um ponto importante. Porque Jesus vai falar do juízo e do castigo eterno. Essa mensagem não seria para ímpios? Não seria para incrédulos? Por que Jesus explica para crentes? Assim, meus irmãos, os alertas do Evangelho, as ameaças que nele contém, ao lado das boas novas da salvação, são também para crentes. A boa nova do Evangelho vem seguida
de uma notícia de que nenhum de nós pode salvar a si mesmo e que cada um de nós sem Cristo está condenado ao inferno. Mas aí vem a boa notícia de que todo aquele que crê não perecerá, mas tem a vida eterna em Cristo Jesus. O objetivo dessa parábola, então, o Senhor Jesus quer ensinar que o reino de Deus é marcado pela presença de falsos crentes, pela tolerância de Jesus, de Deus, com a presença desses falsos crentes no meio do povo de Deus, mas é marcado especialmente pelo juízo final e definitivo daquele que julga todas as coisas, daquele que julga todas as pessoas. Ele fará separação entre os que são dele e os que não são, entre os que lhe pertencem e os que não lhe pertencem. Por isso, essa parábola é um apelo solene aos crentes, para que eles possam considerar a gravidade do seu pecado e a grandeza da sua salvação em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, é também um ensino para que nós possamos entender que durante esse tempo em que esperamos o retorno do Senhor, nós vamos lidar com a realidade da presença do mal, da presença de falsos crentes no reino de Deus. E essa é a primeira parte da parábola. Acompanhe comigo o texto e a explicação. Diz assim Mateus 13, do verso 24 ao 26. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E aí nós vimos o Senhor Jesus fazendo a explicação da parábola. Logo depois, a partir do verso 37, nós vimos o Senhor Jesus explicando a parábola. E aí ele diz assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo crescendo juntos no mesmo lugar. E aqui nós precisamos considerar as semelhanças e as diferenças entre o joio e o trigo. Não sei se você já viu uma planta de trigo ou de joio, mas se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai conseguir logo perceber que são muito parecidos. Mas ao mesmo tempo, você logo vai encontrar também explicações e representações gráficas e fotografias que mostram que há uma diferença considerável entre o joio e o trigo. Os dois, quando novos, se parecem muito. Os dois, quando novos, crescem muito parecidos, muito semelhantes. E se você olhar de imediato, você não saberá separar entre o joio e o trigo. Mas à medida que eles vão crescendo, a semente vai crescendo dentro do pendão. E aquela semente, então, vai começar a estabelecer a diferença entre o joio e o trigo. O fruto do trigo, a semente do trigo, determinará a diferença entre o trigo e o joio. A semente do trigo, ela é mais encorpada e pesada. E à medida que ela vai aproximando da maturação, o cacho começa a pesar e o trigo começa a dobrar-se. Enquanto a semente do joio é uma semente leve, ela não tem valor e ela permanece em pé. A planta permanece em pé e ela não se curva, facilitando então a separação entre o joio e o trigo. O trigo dá bom fruto, um fruto pesado. O fruto do trigo tem peso, enquanto o fruto do joio não tem peso. Jesus usa essa parábola, ensina essas verdades aos discípulos em meio ao ensino sobre o crescimento do reino. E ele diz que no crescimento do reino, na expansão do reino de Deus, haverá falsos crentes plantados por Satanás
juntamente com os verdadeiros crentes. Eles não estão fora, mas dentro do campo, parecendo com trigo, comportando-se como trigo, mas são joio. O joio cresce ao lado dos verdadeiros filhos de Deus. Muitas vezes, falsos crentes que crescerão dentro da igreja, com aparência de piedade, com aparência de vida cristã, mas, no entanto, sem ter vida verdadeira. Não foram regenerados, não foram transformados pelo poder do Espírito Santo, não foram encontrados pelo Senhor, pelo poder do Evangelho da graça de Cristo Jesus. E João, falando na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 19, ele fala dessas pessoas, e ele diz assim: eles saíram do vosso meio, ou do nosso meio, entretanto, eles não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, há esse fato, acontece isso, de pessoas entrarem e de repente aquela pessoa tem uma aparência de piedade, de vida piedosa, de vida dedicada ao Senhor, e de repente sai e se torna um escândalo para a igreja. E as pessoas dizem: mas não era crente? Você viu o que aconteceu? Mas na verdade ela só está dando sinal de que era joio, de que não era de fato trigo, que não era do povo de Deus. E João fala sobre isso. É importante, é necessário que isso aconteça para que saibamos que eles não eram dos nossos, que não eram de fato filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, essa parábola é, em primeiro lugar, um alerta que não nos enganemos com a mera proximidade com a igreja ou com a mera aparência de piedade, a mera aparência de espiritualidade. Porque isso, como nós vimos no sermão passado, isso pode ser imitado. Você consegue aprender o comportamento dos crentes, aprender um evangeliquez e começar a se comportar como se fosse de fato crente, mas sem ter a vida do Senhor no seu coração. Bem, não se engane com mera proximidade à igreja ou com mera semelhança com o povo de Deus, com aparência de piedade. Mas quanto a você, quanto a mim, nós somos também chamados nessa parábola a examinarmos a nós mesmos. Se nós não apenas estamos tomando parte na comunidade visível, ou se de fato nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Talvez, e nós sabemos que isso é possível, alguns frequentam a igreja durante muitos anos para depois descobrirem que nunca foram convertidos. Mas graças a Deus, chegam num ponto da sua história que tem um encontro real com o Senhor e que são de fato transformados. Depois de anos de vida de igreja, é que reconhecem: agora sim eu tive um encontro com o meu Salvador. Agora sim eu sei que o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, apesar de tantos anos na igreja. Eu sempre tenho dirigido, especialmente nesses sermões, aos filhos dos crentes. Lembrando cada um de vocês que são filhos de crentes, que nasceram no Evangelho. Lembrando, e sim, isso vai te fazer lembrar e pensar e refletir sobre a importância de você pessoalmente crer no Senhor Jesus. Eu preciso lembrar você que Deus não tem netos. Crianças, Deus não tem netos. Deus tem filhos. E você precisa crer em Jesus para a salvação. Você pessoalmente crer em Jesus para a sua salvação. Arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se de suas desobediências. Arrepender-se daquilo que você fez que é contrário àquilo que você foi ensinado. E pedir perdão a Deus e pedir a Ele que transforme o seu coração e transforme você. Porque, tristemente, muitos filhos de crentes, no último dia, serão colhidos juntamente com o joio e lançados no fogo.
Por isso, essa parábola é um alerta solene a cada um de nós, que nós consultemos, examinemos o nosso coração e vejamos se estamos de fato em Cristo Jesus, porque somente aqueles que estão em Cristo Jesus é de fato trigo da seara divina. Se você não está em Cristo, se você não crê em Cristo, se você não foi transformado por Cristo, você não é trigo, você é joio. O Evangelho não é apenas uma mensagem para nos aproximar da igreja. O Evangelho é a mensagem que nos chama à necessidade de uma união vital com o Senhor Jesus Cristo, que consequentemente vai nos levar a aproximar da igreja. Mas apenas a aproximação da igreja, sem união vital com o Senhor Jesus Cristo, sem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, sem obediência e submissão às palavras do Senhor, não indica nada, não indica salvação. Se nós temos, infelizmente, nós vamos sempre conviver com o fato de que temos falsos crentes. E algumas igrejas estão mais povoadas de falsos crentes que outras. A própria confissão de fé, olhando para as Escrituras, nos diz o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado a tal ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Sempre haverá uma igreja verdadeira. A minha oração e o seu desejo também deve ser de que nós, cada um de nós aqui, seja parte da igreja verdadeira de Deus, seja parte da lavoura de Deus, seja trigo nessa grande plantação e não joio no meio do povo de Deus. João Calvino disse assim: a igreja visível sempre conterá mistura. A pureza absoluta só será visível na colheita, na consumação. O joio é parecido com o trigo, até que venha o tempo da colheita do fruto. Ele vai permanecer entre nós, mas haverá a colheita do fruto. Então essa é a primeira parte da parábola que mostra a realidade da mistura, da presença de joio no meio do trigo, de joio entre o povo de Deus. A segunda parte, nós vimos a paciência, a tolerância de Deus com os falsos crentes no reino, e aí nós devemos perguntar por que Deus tem essa tolerância, essa paciência. A segunda parte, do verso 27 a 30, a primeira parte do verso 30, diz assim, versículo 27 até o 30. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. O Senhor espera a maturidade da plantação. Os empregados chegaram ao seu senhor e disseram: podemos começar a arrancar o joio? E por melhores que eles fossem, por mais experimentados e mais conhecedores da realidade do campo, certamente eles iam confundir uma hora ou outra um pé de trigo com um pé de joio. E então arrancaria o trigo juntamente com o joio. Era preciso esperar o campo amadurecer para a colheita. Jesus usa essa linguagem em outro momento, em Mateus 9, quando os discípulos, ele fala com os discípulos para olharem para o campo. Ele diz: olhai os campos, já não estão prontos para a colheita? E ele estava falando de pessoas. Ele estava falando de pessoas que estavam maduras para serem colhidas.
para serem chamadas para o reino de Deus. Sim, ele espera a maturidade do campo. Ele espera que o campo esteja amadurecido para fazer a separação entre o joio e o trigo. No verso 39, ele explica que um inimigo que semeou a semente de joio no meio da plantação de trigo é o diabo. E que a ceifa é a consumação do século, quando os seus ceifeiros, os anjos, virão para recolher o trigo e levar para o celeiro e recolher o joio, amarrá-lo e jogar no fogo. Ele explica a parábola, ele explica cada figura da parábola. E aí nós vimos a paciência do Senhor ao dizer aos seus empregados: esperem, aguardem, não agora, deixa para quando for o momento da ceifa, o momento da colheita, nós faremos a separação. Não seria melhor tirar logo o joio? Porque o joio certamente vai retirar nutrientes da terra, vai puxar a umidade do solo. O joio, certamente, a erva daninha, sempre faz mal à plantação. Não seria melhor retirar? Certamente, pensando como agricultor, seria o melhor a fazer. Mas o Senhor Jesus, falando da sua igreja e do seu reino, disse: não, não é o momento. Esses servos que perguntaram: queres que os arranquemos agora? Quer que arranquemos o joio? Certamente aponta para o fato de que os anjos de Deus no céu estão sempre prontos para ouvir aquele comando de Deus de vir à terra recolher os seus santos. Os anjos, sim, estão prontos para obedecer a ordem do Senhor para a colheita. É o que nós lemos em Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bastava uma palavra de ordem do Senhor e seria fácil fazer a separação, e seria fácil fazer a colheita. Alguns de nós chegam a confundir a disciplina e a disciplina capital, que é a exclusão de membros da igreja, com isso aqui. Ah, mas a igreja não faz isso? A igreja não dá disciplina, excluindo pessoas quando elas estão em rebeldia contra a palavra de Deus? Sim, nós excluímos da igreja visível. O que a parábola fala é de uma exclusão eterna, de uma separação eterna, de uma condenação eterna, um juízo definitivo. Em 2 Pedro 3, verso 9, nós lemos assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E Pedro vai nos responder por que o Senhor tem essa tolerância com o joio dentro da plantação de trigo, com os ímpios no meio do povo de Deus. Pedro diz: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Logo, essa paciência do Senhor, do dono do campo, é a longanimidade de Deus, dando lugar para arrependimento, dando oportunidade para arrependimento. Porque muitos que ainda não estão como filhos de Deus, são eleitos de Deus que não foram eficazmente chamados. E Deus está esperando o tempo determinado que Ele mesmo estabeleceu para chamar aqueles que são seus. Por isso o Senhor pacientemente dá espaço para arrependimento. O tempo entre a semeadura e a colheita é o tempo de graça, de espera de Deus, o tempo de arrependimento. Enquanto o reino de Deus ainda está nessa forma que nós a conhecemos aqui na terra, nós teremos essa realidade mista, essa realidade da mistura, onde há verdadeiros crentes convivendo com falsos crentes.
Mas aqui nós temos um alerta. Cristo nos chama à fé genuína e à perseverança até que Ele venha. Nós não devemos, portanto, abusar da tolerância de Deus, como fazem alguns. Alguns, quando chamados, dizem: eu sou muito jovem, eu não preciso me preocupar com isso agora. Mais tarde, quando eu aproveitar a vida, eu então vou servir a Deus. Mas será que dará tempo? Você não conhece, nem você nem eu conhece o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos nada a respeito do nosso futuro. A nossa vida está completamente nas mãos de Deus. Por isso, não abusemos da paciência de Deus. A sua tolerância, essa paciência de Deus esperar até o momento da colheita, deixando o joio junto com o trigo, é misericórdia, não indiferença. Deus jamais é indiferente com o pecado no meio da igreja. Portanto, nós devemos tomar cuidado. Matthew Henry diz que Deus tolera os ímpios por um tempo, não porque os aceita, mas porque a sua paciência visa a salvação de muitos. A sua tolerância é uma expressão da sua misericórdia e não fraqueza. Por isso, não abusemos da paciência, da tolerância do dono da seara, que aguarda o momento da colheita para separar entre o joio e o trigo. E aí nós vamos então para a terceira parte da parábola, que é a separação final entre injustos e justos, entre o joio e o trigo. Mateus 13, verso 30, o Senhor Jesus diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O Senhor Jesus mesmo dá a explicação desse verso. Lá no verso 40 a 43, ele diz assim, Mateus 13, 40 a 43. Porque assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus explica muito claramente o que ele diz na parábola do joio e do trigo. No dia da colheita, os ceifeiros virão e separarão o trigo e colocarão no celeiro, e cortarão o joio em molhos e amarrarão para jogar no fogo, para queimar. Para queimar. E esta é uma referência à condenação eterna que aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo receberão. No fim, o Filho do Homem enviará os seus anjos para a colheita. Haverá uma separação definitiva, irrevogável, eterna. O joio será lançado no fogo, que é uma figura clara do juízo eterno de Deus, do inferno. O trigo será recolhido, os justos brilharão no reino do Senhor, no reino do seu Pai. Essa é a culminação, o ponto central da escatologia do reino, das coisas finais a respeito do reino. O evangelho da salvação anuncia que os filhos do reino reinarão para sempre com o Senhor e que os ímpios serão condenados para sempre por não terem crido em Cristo. O evangelho, meus irmãos, não é apenas um convite de Cristo à comunhão com Ele. O evangelho é um alerta de que sem Cristo nós corremos risco, nós corremos perigo. O evangelho é um alerta de que sem Cristo nós temos um destino terrível. Por isso somos chamados a crer e confiar
no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, ele é um anúncio para a preparação final, a preparação para o juízo final. Nós devemos encontrar-nos prontos todo o tempo, porque o Senhor precisa nos encontrar preparados para encontrar com Ele. Por isso nós recebemos constantemente alertas: vigiai, preparai-vos, estejam sempre prontos, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Ele virá como um ladrão, como um relâmpago no céu, Ele aparecerá. E nós precisamos estar prontos, confiantes em Cristo Jesus para a salvação. A cruz de Cristo revela tanto o juízo de Deus sobre o pecado, quanto a salvação para o pecador. O Evangelho é esse anúncio. A graça para pecadores, para todos os que creem. Se você está unido com Cristo, esse juízo já foi executado lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. O inferno que você merece já foi sofrido por Cristo na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo o nosso mal recaiu sobre ele e por meio dele nós agora somos perdoados. Nós somos feitos filhos de Deus, justificados mediante a obra de Jesus. Mas se você está fora de Cristo, só te resta horrível expectação de juízo e fogo consumidor. Só isso que te resta. Esse é um alerta terrível e urgente aos nossos corações, a que nos arrependamos e creiamos em Jesus, porque somente nele encontramos graça para a salvação. Pastor Luiz Berkoff disse que na ceifa, os que agora parecem semelhantes serão finalmente distinguidos. Só os que estiverem revestidos da justiça de Cristo entrarão no celeiro. Somente o trigo que produziu o fruto do Espírito entrarão no celeiro. Somente o trigo que estiver cheio de fruto entrarão no celeiro. Malaquias, o profeta Malaquias, coloca isso de uma forma muito clara, parecendo que ele conhecia os memes da nossa época. E parece que perguntou para o povo: quer que eu desenhe? Então deixa eu desenhar. Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vai ficar clara a diferença entre o joio e o trigo. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E se você não pertence ao Senhor, a única coisa que você vai ouvir no último dia é: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. No Salmo 1, do verso 4 ao 6, nós lemos hoje no início do culto. Nós vimos o salmista dizer que os ímpios não são como os justos. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele mesmo fará que o caminho do ímpio pereça. Eu queria voltar com vocês naquela história da Operação Pastorius, a operação que os alemães tentaram infiltrar, ou infiltraram agentes do serviço secreto alemão para enfraquecer os Estados Unidos. Quando esses 8 homens chegaram e eles se estabeleceram nos Estados Unidos e começaram a preparar a execução do plano, 2 deles se arrependeram e decidiram não participar naquela infiltração. Então decidiram, 2 homens,
dois dos agentes. Um deles, George Dash, que era o líder da operação, e o outro, Ernest Burger. Eles dois decidiram, então, procurar o governo americano e denunciar o plano alemão. Eles foram presos, os 8, inclusive os denunciantes. E então, o presidente Roosevelt, na época, autorizou que um tribunal militar fizesse o julgamento desses homens. E então, os 6 homens foram julgados, os 8 homens foram julgados e condenados. Mas 6 deles receberam pena capital. 6 deles receberam a pena de morte e foram executados no dia 8 de agosto de 1942. E os 2 que denunciaram ficaram presos, aguardando posterior decisão. Mais tarde, já com o fim da guerra, eles foram deportados de volta para a Alemanha. Foram poupados por terem denunciado aquele esquema, por terem denunciado aquela operação. 3 anos depois do final da guerra, eles foram deportados. Mas o triste é que esses 2 alemães que denunciaram o esquema para o governo americano, ao retornarem para a sua região, se tornaram pessoas indesejadas na sua terra. Foram desprezados por serem considerados traidores dos seus compatriotas. Mas as suas vidas foram poupadas e eles puderam viver até a velhice. Burger morreu mais cedo, mas o Dash morreu tem poucos anos. Ele viveu até 89 anos de idade. Morreu em 1992, no interior da Alemanha. Sua vida foi poupada. Mas o que isso tem a ver com a parábola do joio e do trigo? Nós começamos falando de homens alemães que pareciam americanos, que tinham tudo que os identificavam como americanos, mas não eram americanos, eram inimigos. Mas 2 deles decidiram denunciar o esquema e dizer: nós não fazemos parte disso. Nós precisamos lembrar que todos nós, sem exceção, somos estranhos no reino. Todos nós éramos campo de joio. Mas Deus, miraculosamente, pela obra do seu Filho, implantou a semente do Evangelho em nosso coração e fez com que ervas daninhas, prejudiciais para os campos do reino, fossem feitos trigo, fossem feitos filhos e filhas de Deus. Por causa de Jesus Cristo, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos essa parábola, nós podemos nos identificar com o trigo. Por causa de Jesus Cristo, da sua obra, da sua graça salvadora, nós podemos ler essa parábola e ver essa notícia terrível de que o joio será lançado no fogo, e nós podemos ser gratos a Deus, porque nós não seremos amarrados naquele feixe. Pelo contrário, nós seremos recolhidos e colocados no celeiro de Deus. Nada tínhamos de diferente desses homens em relação ao reino de Deus. Nada tínhamos de diferente do joio se não fosse a graça de Cristo operando em nossas vidas. Não fosse a graça salvadora do Senhor, nós todos, como joio, seríamos cortados e lançados no fogo. O mérito de sermos trigo não é nosso. O mérito de sermos boa semente não é nosso. Nós só somos boa semente porque Jesus tomou sobre si a nossa maldade. Porque Jesus tomou sobre si a nossa maldição. Não há mérito nenhum em nós, senão na pessoa de Jesus Cristo. Foi Ele, foi o seu Evangelho que transformou as nossas vidas,
que penetrou os nossos corações, que encheu o nosso coração da boa semente do Evangelho, que encheu o nosso coração com o fruto do Espírito, com fruto dignos de arrependimento, com fruto de justiça, para que nós pudéssemos ser contados com aquele feixe que é guardado no celeiro. Essa parábola é uma advertência solene, um chamado ao arrependimento. A presença do joio é real, nós sabemos, sempre haverá falsos crentes no meio da igreja. Mas é triste quando o trigo começa a imitar o joio. E se você é trigo imitando o joio, arrependa-se. Arrependa-se e confesse o seu pecado perante o Senhor. A paciência de Deus é grande. Deus é longânimo, é misericordioso. Mas o juízo final é certo. Cristo é o semeador, o Senhor do campo, o juiz da ceifa, o juiz dessa colheita, e ele virá para julgar a todos nós. E a única segurança que você e eu temos é estarmos unidos com Cristo pela fé, como trigo genuíno plantado no campo do Senhor, plantado no campo santo do reino. Somente assim é que escapamos do juízo de Deus. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos até o fim, até que Ele venha. E que Ele venha e nos encontre cheios de frutos, cheio de boa semente. Enquanto isso, nós prosseguimos firmes, pelo Rei e pelo Reino. E os súditos de Deus, como diz o verso 43, que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos orar?